Olá, cursista. Meu nome é Gustavo Prudente, eu sou médico intensivista, paliativista, coordenador da UTI Neurotrauma do UGOL, responsável técnica central de transplantes. A gente está aqui hoje para poder discutir com vocês acerca do tema de manutenção de potencial doador, um tema de relevância extrema para todos aqueles que trabalham em unidades de terapia intensiva e pronto-socorro. Nós podemos encontrar doentes em suspeita de morte cefálica em qualquer unidade que apresente um ventilador mecânico. Como esses doentes eles perdem drive respiratórios, eles precisam estar entubados com o suporte de vida mantido. Esses doentes são doentes graves, uma vez que esse doente está em morte encefálica com suspeita de morte cefálica, eles são doentes instáveis, então eles requerem um cuidado todo especial. A gente tem que ter algumas atenções especiais, algumas nuances diferentes do que já é habitual dentro dessas unidades. O primeiro fato que a gente tem que se atentar é com a temperatura. Como o doente de morte cefálica ele tem lesão hipotalâmica, todo o encéfalo foi necrosado, então ele perde o controle da temperatura corporal. Então esses doentes eles têm uma tendência muito grande a ficarem hipotérmicos. Então a gente precisa lançar a mão de medidas que venham a tentar manter a temperatura corporal. O básico seria o uso de cobertores, de mantas. Em relação à parte hemodinâmica, nós estamos diante de um paciente que, em sua grande maioria, vão se encontrar em choque neurogênico, que seria um choque distributivo. Então, invariavelmente, esses doentes vão ter que ser lançados à mão de drogas vasoativas. No doente de morte cefálica, pela perda da adrenal, grande maioria desses pacientes fazem diabetes insípidos, o que faz com que a droga de primeira escolha na estabilidade hemodinâmica seja a vasopressina. Então, ao invés do usual a gente lançar a mão primeiro de noradrenalina para depois associar a vasopressina, no doente de possível morte encefálica, a gente lança a mão primeiro da vasopressina no intuito de já tratar esse possível diabetes insípido, para depois associar essa vasopressina noradrenalina. Muitas vezes esses doentes vão precisar de resgates hemodinâmicos, vão precisar de volumes. O conselho que a gente dá é que o profissional envolvido no cuidado use alguma ferramenta de avaliação de resposta a volume. É de boa prática médica que esses doentes eles estejam com a monitorização invasiva da pressão, porque são doentes estáveis, eles vão precisar de droga vasoativa, vão passar por um teste de apneia que tem risco de instabilidade. Então, já com a linha arterial instalada, muitos monitores conferem para a gente o delta-PP, a variação da pressão de pulso. Quando esse valor ele é maior que 13%, avaliadas todas as condições, esse paciente ele requer uma reposição volêmica também. A grande maioria desses doentes, eles ficam poliúricos pelo diabetes insípido. Então, além do choque distributivo, pode haver um choque hipovolêmico. Se esse doente ficar 24 horas com um excesso de volume urinário sem intervenção, sem instalação de vasopressina, esses doentes eles podem perder quantidades significativas de urina e acabam somando ao choque distributivo um choque hipovolêmico. Então é de bom tom que acompanhe-se de perto o balanço hídrico desses doentes. O cuidado com o pulmão dos doentes em morte encefálica é o mesmo que a gente faz com o cuidado dos doentes, dos pulmões dos doentes em geral de terapia intensiva. A gente tem que lançar a mão de ventilações protetoras, usar volumes correntes um pouco mais baixo, respeitando pressões limites, tanto pressão de platô menor que 30, quanto dive pressure menor que 15, e ao mesmo tempo buscando uma saturação maior que 94 e a normocapnia, tentar manter o CO2 entre 35 e 45. Esses doentes, muitas vezes, apresentam vários distúrbios endócrinos e metabólicos. Então, existe um certo grau de insuficiência adrenal pela própria morte encefálica. Tanto que o sistema simpático vai estar bastante reduzido e o doente vai estar vasodilatado, em um choque distributivo. Então, não só lançar mão de droga vasoativa, mas também lançar mão de hidrocortisona nas doses de choque. A recomendação seria 50 mg de 6 em 6 horas.
E manter os eletrólitos todos próximos do limite superior da normalidade também é uma boa prática. Quanto ao controle glicêmico, é de bom tom que a gente use o controle usual da terapia intensiva, né? Manter essa glicemia abaixo de 180, lançando mão de insulina subcutânea e depois de várias medidas acima de 180, é de bom tom que se utilize insulina venosa. Em relação à terapia nutricional, a recomendação é que se atinja apenas 20% da meta calórica preconizada, que é de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso, com 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Lembrando que para o início ou para a suspensão da dieta enteral, recomenda-se que o doente tenha uma estabilidade hemodinâmica. E não podemos esquecer dos cuidados com a córnea. Muitas vezes esses olhos eles têm uma tendência a ficar abertos, levando ressecamento e ulcerações na córnea. Então é de boa prática médica realizar a hidratação dessas córneas e tentar manter essas pálpebras fechadas. Uma manutenção de potencial doador, seguindo boas práticas em saúde, ela depende de um trabalho eficaz de toda uma equipe multiprofissional da terapia intensiva. Então envolve médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionistas, psicólogos. E é de bom tom que essa manutenção seja adequada não só para oferecer dignidade tanto ao paciente quanto aos familiares, mas para a gente possa ofertar na possibilidade de doação de órgãos mais bem manutenidos, de maior qualidade, para que eles possam ser utilizados da melhor forma possível em seus receptores.